aí, como é que você está? Tudo bem? Então vamos nós para mais um bate-papo gostoso de todas as semanas. E hoje, trazendo um tema que eu amo muito e como muitas pessoas têm me perguntado a respeito, eu resolvi voltar a gravar sobre esse assunto porque eu acho que, apesar de ser uma terapia bem antiga, ela ainda desperta curiosidade, ela ainda desperta certos mitos, certas inseguranças. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a regressão de memória e a terapia de vidas passadas. Duas ferramentas com as quais eu trabalho há muito tempo. Gente, eu comecei a trabalhar com a regressão de memória em 1990. Para gravar esse vídeo, fui atrás até do meu arquivo. Olha só, gente, tipo, direto do fundo do baú, né? Hoje em dia a gente usa notebook, fichinhas gravadas. Naquele tempo, eu usava fichinhas como essa, marcadas em ordem alfabética. E tem fichas aqui, gente, que eu tava dando uma olhada. Olha, de 1991, de 1992, 95. Pensa, gente, olha só como isso é antigo. Já tá até meio amarelada a coisa aqui, né? Tá até aqui, Mas eu guardo com muito carinho, com muito amor, porque faz parte da minha história, né? Naquela época eu digo que as pessoas não falavam em regressão de memória. Quando eu falava, olha, eu trabalho com terapia de vidas passadas, então, meu Deus do céu, a sensação que eu tinha que ia ser queimada novamente numa fogueira, porque eu já fui numa das minhas vidas. Então, gente, a regressão de memória para mim é uma velha amiga, uma velha conhecida, e hoje eu posso falar dela com toda a segurança do mundo, porque não é de hoje que eu trabalho com essas duas ferramentas poderosas, e é por isso que eu gosto sempre de trazer um pouquinho a respeito delas. Mas para que você entenda um pouquinho o que é a regressão de memória e o que é a terapia de vidas passadas, né? Que são duas terapias que eu sempre coloco juntas porque eu acho que uma complementa a outra. É importante a gente entender que a regressão de memória e a terapia de vidas passadas são terapias complementares, são ferramentas terapêuticas e não devem ser usadas por mera curiosidade. Ainda hoje é mais raro, mas ainda hoje tem pessoas que me procuram para saber se elas podem voltar numa determinada vida, se elas podem voltar na última vida, ou se elas querem saber se elas foram rainhas, ou se eles foram reis, ou se foram nobres, ricos. Gente, fazer uma terapia de vidas passadas com esses objetivos que não são terapêuticos, eu não recomendo, eu não indico, porque é uma terapia muito profunda, é uma terapia forte e é uma terapia que ela trabalha imediatamente e definitivamente vários bloqueios, né? Você pode trabalhar medos, fobias, que são aqueles medos muito mais fortes, enraizados. Você pode trabalhar inseguranças, você pode trabalhar traumas, bloqueios, pessoas que você convive hoje, que você não consegue entender porque você tem uma antipatia gratuita, ou pessoas que você ama de paixão também, sem nenhum motivo aparente, problemas físicos, doenças físicas que os médicos não conseguem diagnosticar, marcas de nascença, ou sensação de déjà vu, aquela sensação de você já ter passado por um lugar ou ter feito alguma coisa que você tipo, olha, já estive nesse lugar, ou eu já tive esse tipo de conversa antes com alguém não sei aonde. Sonhos recorrentes, aqueles sonhos que acompanham você durante toda uma vida, que você não consegue explicar, hábitos, comportamentos, vícios, dificuldade para emagrecer, dificuldade para engravidar, dificuldade para ter ou manter relacionamentos afetivos, parece que nada
funciona na sua vida, bloqueios profissionais, bloqueios financeiros, você não saber qual é o propósito da sua vida, tipo, para que eu estou aqui ou por que eu estou nessa vida. Gente, olha, se eu fosse falar aqui, daria um vídeo só de indicações que podem servir uma terapia de regressão de memória ou de vidas passadas. Eu mesma, nesses anos todos, vocês conseguem imaginar os tipos de problemas que as pessoas já me trouxeram, e que eu sempre digo, gente, que a regressão não é um milagre, que tudo vai tratar. Se você está doente, você primeiro precisa procurar um médico, lógico, para saber qual é a causa da sua doença. Quando eu falo em doenças físicas, eu falo daquelas que os médicos não conseguem diagnosticar, por exemplo, uma dor física num braço que a pessoa não consegue mexer e fez todos os exames, todos os tratamentos e não descobre a causa. Aí sim eu acho que vale a pena investigar, porque pode ser psicossomático, pode ser uma lembrança de outras vidas e que de repente a gente vai poder conseguir trabalhar e ressignificar isso numa terapia de regressão ou de vidas passadas. Porém, antes eu sempre digo, vá ao médico, faça tratamentos, porque essa aqui é uma terapia complementar e, como o próprio nome diz, ela serve para complementar e não para substituir o tratamento. Tá, mas o que eu queria explicar nesse vídeo de hoje é basicamente a diferença entre a regressão de memória e a terapia de vidas passadas. Na regressão de memória, nós vamos trabalhar a vida atual, ou seja, nós vamos pegar do seu momento atual, vamos passar por toda a sua vida adulta, adolescência, infância, nós vamos trabalhar o momento do seu nascimento, porque muitos traumas acontecem nesse momento, vamos trabalhar a vida intrauterina, porque muitos traumas, muitos bloqueios, muitas lembranças são gravadas dentro da barriga de nossas mães, ou seja, coisas que a gente conscientemente não lembra, mas estão lá gravadas, armazenadas, coisas do tipo: minha mãe está triste, meu pai está batendo na minha mãe, meu pai está brigando com a minha mãe, ou a minha mãe não queria que eu nascesse, meu pai não me aceitava, eu acho que eu vou ser uma pessoa que ninguém vai gostar, e ali muitos programas, muitos pactos e contratos são feitos ali. Por exemplo, eu não quero casar porque minha mãe só chora, então eu acho que casar deve ser ruim porque a pessoa só chora lá fora. Então muitos momentos, muitos traumas, bloqueios, a gente consegue tratar dentro da vida intrauterina, enquanto você ainda está na barriga de sua mãe, porque a gente acha que o bebê não sente, não capta nada, e sim, ele sente, ele capta. Eu já atendi casos de depressão profunda, de uma pessoa, por exemplo, que ela captou lá dentro da barriga da mãe que a mãe não a queria. Ela se sentiu rejeitada. Então, todos os dias do aniversário dela, ela entrava numa depressão profunda e ficava 6 meses de cama. Até que a gente fez a regressão, ela voltou naquele momento e ela descobriu que a mãe estava triste não por causa dela, e sim porque o pai havia morrido, ou seja, o avô do bebê. Então, aí ela entendeu, ressignificou, ficou feliz porque a mãe a amava e não a rejeitava, e aquela depressão profunda que trazia estragos enormes para a sua vida, terminaram naquele momento. Foi um trabalho muito significativo na minha carreira, justamente porque eu vi uma pessoa ali jovem e ao mesmo tempo que estava com a vida destruída por causa de uma lembrança inconsciente, porque isso é inconsciente, que ela estava ali e que de repente todo aniversário dela ela já pegava licença no serviço porque ela sabia que 6 meses ela ficaria de cama. Por quê? Porque o aniversário remetia à ideia de que eu vou nascer e ninguém me quer. Então o aniversário era o gatilho para ela entrar em depressão, tá? E aí nós vamos trabalhar então esta vida. Nós vamos lembrar das informações, como se fôssemos abrir as gavetinhas das lembranças, vamos trabalhar, ou seja, reprogramar, ressignificar aquelas lembranças e depois nós vamos fechar as gavetinhas com elas consertadas, ou seja, ninguém vai esquecer nada, até porque se você esquecer alguma coisa que te aconteceu, você vai poder repetir aquilo novamente. Se você anda numa rua e cai no buraco e você esqueceu que caiu no buraco, provavelmente amanhã você vai sair na mesma rua e vai cair no mesmo buraco. Então o objetivo da regressão não é fazer ninguém esquecer, e sim reprogramar, dizer para o subconsciente: olha, isso já aconteceu e não pode mais te afetar.
Já na terapia de vidas passadas, nós vamos apenas relembrar de 1, 2, 3 vidas anteriores que de alguma maneira estão interferindo na sua vida atual. Nós não vamos fazer um turismo espiritual, nós não vamos ficar voltando em 10, 20 vidas, porque não é o objetivo terapêutico de uma regressão. Nós vamos apenas voltar naquilo que pode estar bloqueando, amarrando, interferindo na sua vida atual. Por exemplo, uma dor que você não sabe de onde veio, pode ter tido uma causa lá atrás, um trauma, uma fobia, um bloqueio, alguma situação que hoje se repete, um padrão repetitivo de hoje, alguma coisa que aconteceu hoje e que você precisa ressignificar em outra vida para que o seu subconsciente, que é atemporal, ou seja, ele não tem a função de tempo, não tem a função de espaço, para o subconsciente entender e assimilar que aquilo já aconteceu, faz parte de uma outra vida e não faz mais parte da vida de hoje, portanto, não deve mais atrapalhar a sua vida, tá bom? Então, são apenas lembranças. Ninguém vai para o passado, gente, ninguém vai lá para 1520, 1320 ou vai para o útero da mãe, tem perigo de ficar lá. São apenas lembranças que vêm à tona e que a gente vai trazer à tona essas lembranças para podermos trabalhar e ressignificar essas lembranças e a sua vida voltar aos trilhos normais, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença entre a regressão de memória, que nós trabalhamos a vida atual até o útero, e a terapia de vidas passadas, que trabalhamos vidas ou lembranças anteriores à vida atual, né? A gente sempre fala que às vezes não é nem vidas passadas, né? Porque é a nossa vida de hoje, são apenas lembranças de vidas anteriores a essa, mas sem nenhum perigo, porque a gente vai apenas em lembranças e não a gente volta fisicamente, é como se fosse numa outra dimensão. A gente está trabalhando uma outra dimensão aonde você vai vivenciar, reviver essas lembranças com todas as emoções, medos, tristezas, e aí sim trazer à tona tudo aquilo que marcou e que pode sim melhorar a sua vida a partir do momento que você se liberta dessas informações, dessa carga de lembranças, tá bom? Tudo isso com muita segurança, com muita experiência, portanto, quando você for fazer, procure alguém que não só te leve a lembrança, mas que trabalhe a reprogramação mental, porque se você não reprogramar, não ressignificar isso, pode até ser pior o resultado, porque daí você vai sair de uma terapia com 2 problemas, aquele que você levou para o seu terapeuta e aquele que você acabou descobrindo, tá? Então, isso não é o objetivo de uma terapia, certo? A terapia é sempre para melhorar e não para piorar. Mas se você fizer com uma pessoa que tem experiência, tenho certeza que você não vai se arrepender, porque das terapias que eu trabalho, a regressão de memória e a terapia de vidas passadas são as que estão mais na lista daquelas que trabalham definitivamente, imediatamente, um problema, uma situação. Lógico, se bem conduzido, com ética, com seriedade e com profissionalismo, tá? Mas se você procurar um profissional competente, experiente, tenho certeza que você vai se libertar dos seus problemas, tá bom? Então, regressão de memória, vida atual. Terapia de vidas passadas, vidas anteriores. E lembrando que sempre é bom fazer os 2 lados. Não adianta você trabalhar vidas passadas e não trabalhar a vida atual, ou trabalhar a vida atual e não trabalhar vidas passadas, porque uma complementa a outra, uma explica a outra e uma ajuda você a compreender, assimilar e a se libertar dos problemas de um todo, de uma maneira geral. Mas é lógico, se você não acredita em vidas passadas e quer fazer somente até o útero, pode fazer, não tem prejuízo nenhum. Mas para quem acredita em vidas anteriores e quer fazer o trabalho completo, eu recomendo, que o resultado realmente é fantástico e você vai amar. Tá bom? Então é isso, gente. Regressão de memória, terapia de vidas passadas, 2 ferramentas que até eu coloco junto quando eu atendo, porque eu acho que uma complementa demais a outra, tá? Me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, sugere temas aí, que a gente faz vídeos e traz aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, gente, espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado e
Eu aguardo seus comentários, aguardo as suas perguntas, aguardo suas sugestões. Vamos trabalhar esse tema fantástico que tem ajudado tantas milhares de pessoas a melhorarem as suas vidas, a se libertarem de todos os seus problemas. Grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.